Oi, É, Caco. olha o Oi, agora Caco, gente. finalmente. Olha o Caco. Desculpe. A gente Caramba. aqui, blá, 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 blá. Vocês estão conversando há muito tempo? Ele de Ô, o cara onde ele chegou, foi? meu, não acredito. Elinho, olha lá, Jorge Araújo, Chegou caramba. com esse fundo maravilhoso. Porra, puta Inventei fundo aqui agora. maravilhoso. O que é isso aí, meu? Tô perdido aqui nesse Porra, iPhone. maravilhoso. Baita luz. Pô, parece que você trabalha na televisão, meu. Puta luz Não, boa isso pra aqui comprei lá cacete. na Grande, rodoviária Caco. agora Grande, aqui. grande, Eu Caco. tô com Saudades de suporte você, aqui velho. para enquadrar. Comprei lá na rodoviária. É Tem um muito bom, camarada muito ali que bom, sempre me muito bom. vende umas tranqueiras que eu comprei Que lá ótimo. hoje, ó. Que ótimo. Você conhece ali uma banca que tem na. Uma banca não, uma lojinha vende tudo ali na Não, rodoviária. Olha o que eu vou comprei, lá, ó. eu vou lá. Olha o que eu comprei. Putz, Dá para que ver? absurdo. É um rádio, rádio. Que loucura. Que Rádio a Que é? isso? pilha, etc. Tem relógio nele. Adoro Cara, rádio. isso é ótimo. Eu usava na Guerra do Golfo, isso aí, para escutar BBC. Rádio é uma Sim. coisa cada vez mais, Aquele cada radinho vez. da Sony, pequenininho, com várias ondas. Isso, exatamente. Esse mesmo, esse mesmo. Equipamento Rádio é obrigatório ótimo. de correspondente, né, de guerra. Exatamente. É muito bom. A minha mãe está com 96 anos, 98 vai fazer. Ela tem Maravilha, que dois maravilha. rádios desses, um em cada lado, assim, que ela quer Que ouvir qualquer delícia. notícia. Mas Tá então, vendo, Marilu? o que vocês estão falando aí? Mas a gente tá falando mal de você, que você demorou muito para aparecer, pô. Demorou Pô, para falar isso mal do cara, sim. pô. Não era para Cara. falar a Eu, verdade. eu quase Pô, entro de dentro do metrô. Tava pô. sensacional, tá bem lotado, cheio de história. Caco, Caco é ótimo. você consegue andar no metrô, a galera não quer te agarrar, não? Não, eles ficam conversando. E como a gente depende dessas histórias, né? Das Eu Sempre pautas. sai com imagino, uma meia dúzia de histórias para contar ali. eu É reunião de imagino, pauta, reunião de pauta. com Hã? Reunião de certeza. pauta, é. Ah, grande Às Caco, vezes, olha. quando eu não quero muito, eu fico ali lendo, mas tem gente que acha que quando você está lendo, você não está fazendo nada, né? E continua conversando. Mas É tudo bem, ótimo. faz parte, faz parte. Bom, Do nosso trabalho também a gente depende radicalmente das pessoas, né? A gente está exato. sempre invadindo o espaço delas. Pô, o cara quer Isso. se aproximar, você vai dizer não? Seria É. ridículo, né? Agora, o que é interessante é que ele falou que lendo livro, né? Geralmente todo mundo está no celular, celular, celular. Eu fiquei É. imaginando uma cena de um Uhum. filme, assim, né? Se eu fosse cineasta, eu Ah, queria bolar uma coisa das pessoas todas lendo livro, ao pois invés de é. celular. Não seria legal? Isso acontecia muito em Londres, né? Todo mundo, Então, porque o é, londrino não gosta de falar com as outras pessoas, eles ficam ali, tá? Agora, até eles é celular, né? Eu tive no Japão também, fiquei impressionado, ninguém fala com ninguém e todos com celular, assim. é Incrível. assustador, assustador. É fascinante também, tem um lado fascinante, né? Sim, também, é verdade. Você sabe que o Marcelo Soares fez um texto sobre você É? que ele te chama de o grande ouvidor do Brasil. Oh, que Você é o honra falar. ouvidor do Brasil. Diz que você é o É, repórter que não pergunta, você é o que ouve, as pessoas falam para você. é. Como é que você faz para o cara entender que você está querendo ouvir? Tem uma O que que eu técnica? faço? É. Eu fico prestando atenção no que ele fala ali, bem atento, né? E aí, às vezes concordo, discordo um pouco, mas eu acho que sorrir é importante, né? Claro, Ou claro. endurecer a cara se a situação é grave. Ele tem que perceber que você está realmente interessado, né? Está querendo ouvir. Aí flui. Não sei o que que o Hélio, Jorge Araújo. Caramba, hein? Hoje foi embora o nosso Sebastião Pois Salgado. é, pois é, pois é, pois é. Eles É devem isso. estar tristes aí, não? Os dois, principalmente. Mestre É, também. olha, o cara uma referência, né? Uma baita referência, né? Tremenda Mas referência, super. né? É. É A isso. gente já Nossa, é um cara que cometeu aqui. ele olhava para o lado certo, né? Ele olhava para o lado certo das coisas, tá certo? Para É as incrível coisas isso. que tem que ser mais olhadas do que, né? Que a gente tenta olhar. Ele é um cara realmente uma referência, uma perda, A gente uma tem que perca, ser, uma perca. a gente tem que ser isento, mas tem que ter lado, né? Eli? Ah, imagine, mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Não há O como isento, não há como não isento ter com lado, lado. não há como não ter lado. É É. isso, Agora, é sobre isso essa mesmo. coisa de que você
para prestar atenção e aí você acaba convocando o melhor da pessoa com quem você está se relacionando. É fato ou é lenda urbana que você estaria no Instituto Médico Legal apurando informações para o Rota 66, aí o cara que estava lá no IML, você olha assim, tinha duas pastas numa prateleira com a letra T, grandona em vermelho. Aí você Ah, pergunta, que T é esse? Ele falou, terroristas. na verdade, eram várias. Eu estava muito desorganizado aquelas pastas, ninguém dava importância para aquilo. Era cada corpo que entra ali recebe uma meia dúzia ou 10 folhas diferentes. A primeira delas naquele tempo era uma folhinha de telex, em que o delegado de uma determinada delegacia pediu o rabecão para o ML, mandava, olha, chegaram aqui na minha delegacia alguns parentes dizendo que o corpo está no hospital X, e aí solicita o carro de cadáver. Então, era um telex, quatro, cinco linhas. Geralmente dois elementos, três elementos, negros. Pouquíssima informação. Até porque aquelas vítimas da rota sempre não tinha documentos, que a rota queimava os documentos, jogava fora. Então, era esse telex. Esse telex, quando o Rabecão encontrava o corpo lá no hospital, na geladeira do hospital, eles costumavam amarrar o telex no pulso. Esse é o primeiro documento que eu procurava. Esse telex geralmente ensanguentado, que eles jogavam ali no chão. Há montanhas desses papeizinhos. O segundo papel é o papel do primeiro exame de cadáver, que o funcionário do ML ele clipava junto com esse papelzinho e escrevia outras coisas. Aparentemente, sei lá, 20 anos, pardo, negro, ferimentos de arma contundente, sinais de entrada na frente, talvez de saída nas costas. Pequenos comentários ali, era o segundo papel. Depois tem o terceiro papel, que o médico chega e abre, né? Daqui o corpo até lá embaixo para ver qual a trajetória da bala que ela percorreu no corpo, aquela bala que você já tem o sinal de entrada. Ele faz aquela procura ali e faz o relato dele, médico, ó, cruzou o pulmão, cruzou os órgãos vitais. Então, era o terceiro papel. E tem outros dois. Chega ali um perito lá, o da vida, lá, aquele japonês que costumava trabalhar lá no passado, Chibata. e faz os Chibata. comentários dele, né? Às vezes com algo conclusivo, é, marcas coerentes com possibilidade de suicídio. Geralmente era de tortura, mas ele frequentemente colocava suicídio. Mas isso para um universo pequeno, porque ali entravam milhares de pessoas, né, por mês. Acho que era por volta de 9.000 pessoas que alguém matava em São Paulo, dos quais, evidentemente, uma minoria eram os guerrilheiros, era ou algum militante, algum opositor do regime, que era torturado e morto. Mas isso era um número pequeno. Então, esse volume todo, esses papéis que eu te falei, cada pessoa tinha 7, 6, 8 papéis. Imagina isso acumulado ao longo. Eu comecei a pesquisa a partir de abril de 1970, quando foi criada as polícias militares, que eram antes força pública, né? Sobretudo a Rota, 23 de abril de 1970. Eu comecei a minha pesquisa procurando papéis daquela data até a data em que eu estava apurando, que era 1990, por ali. Mas era tudo muito desorganizado, tinha montanha, sem exagero, de, sei lá, de mais de 2 metros de papel. Então, eu e tinha o apoio do Daniel Annenberg, a gente ficou uns 3 meses colocando em ordem. Olha a data desse papelzinho aqui, colocava com a data do papel do médico. A gente ia organizando mês dia por dia, mês por mês, ano por ano. E aí começamos o trabalho depois de uns 4 meses, que estava mais ou menos organizado. Aí começou a nossa procura. Queria achar ali informações que eram coerentes com a vítima potencial da rota, né? Que dependendo da época, no começo lá, 1970, 71, enquanto a ditadura matou de 68 a 72, né? Mas para mim interessava depois que a rota começou a existir, que era abril de 1970. Então, os primeiros documentos que eu encontrei, das primeiras vítimas mortas pela rota, foi por essa época, depois de abril de 1970. Foram as únicas vezes que a rota matou quem não é o pobre negro da periferia.
matava pessoas de classe média, profissionais liberais, estudantes, que eram aqueles que faziam oposição ao regime. E eles acabaram matando junto com as forças de repressão, que ele era um órgão auxiliar. A rota ia para a quebrada apenas para conter o trânsito, limpar a área onde iam fazer uma operação, o exército ia fazer, quase sempre em trajes civis. Eles precisavam de uma unidade fardada para limpar a área, não ter testemunhas e eles poderem agir da maneira que eles bem entendiam. Por isso, as primeiras pessoas que eu identifiquei era desse tempo aí, pela rota, era no tempo em que eles atuavam junto com os órgãos de repressão, DOPS, sei lá, os órgãos também do Exército, né? Mas E essa por que que eu estou pasta, falando tanto já? essa Aqui você pasta com falou o do T T. grande, Pois é. é, Então, eu estava já, por muitos anos, procurando, eu queria saber os não identificados, que para mim era um sintoma de que podia ser, era um indício de que podia ser executado pela rota, os não identificados, negros, migrantes, era o meu foco. Encontrava ali e ia separando, sem saber quem matou. É um volume muito grande. Então, sobretudo, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, tal. Mas depois que a gente estava ali já 1 ano fazendo apuração, eu fiquei 7 anos fazendo levantamento, aí Putz, começou a me 7 chamar a atenção uns T's ali, em vermelho. Eu anotei assim, a princípio não me chamou muita atenção. Mas com o tempo, quando eu comecei a colocar tudo, naquele tempo era meio raro, banco de dados em computador, né? Contratei uma pessoa para fazer isso, olha, como se fosse uma grande novidade. Ele começou a alimentar, eu de repente fazia uma pergunta: quantos negros da Vila Maria apareceu aí? Ele me respondia, o computador respondia. Aí de repente apareceu ali, e esse T aqui? O próprio rapaz que alimentava para mim, que não está vivo mais, ele perguntou do T. Aí comecei a querer saber, e eu mesmo também me chamou a atenção as datas, que não tinha T antes de 68. Bom, a minha pesquisa também, eu não fui antes de 68, mas não tinha, sobretudo, depois de 72, 73, quando foram desaparecendo as entidades de oposição ao regime militar, alguns armados, né, os grupos guerrilheiros, tal. Não tinha mais depois de 73. E aí disse, caramba, o que que é isso aqui concentrada? E comecei claro, a desconfiar que se tratava acho que até que tinha um deles, e já identificado, virou nome de quartel, inclusive, o policial militar, talvez tenha sido o único morto nesses supostos confrontos, né, com os opositores do regime, e do nome do quartel. E aí, então, acabei concentrando ali. Agora, o meu objetivo não era identificar, né? Eu queria identificar todo mundo que a polícia matou desde o primeiro dia de existência dela. E eu acabei abrindo uma brecha, saindo da rota, que era meu grande foco, rota e polícia militar, quando apareceu o T, caramba, isso não envolvia a rota, né? Envolvia outras, assim que eu descobri o cemitério de Perus. Que aí então devia como ser que é isso? Operação Oban, né? Provavelmente. Devia ser Operação É, Oban, pode provavelmente, ser. nessa época. Eu peguei aqueles T's ali, como todo mundo é não identificado naquela época, o Instituto Médico, eles recebiam um número, os corpos. E como não veio ninguém para identificar, esse número saía num papel e ia direto para o cemitério. E uma primeira coincidência é que o T sempre tinha destino Perus. Uhum. Aí eu fui lá para Perus, peguei os cadernos da época de entrada, aí encontrei. Caramba, o número 5030 chegou aqui no dia 20 de outubro de 1970. Bom, e ele deu entrada aqui, está no livro do ML o mesmo número. Então ele veio para cá, é certo. Foi para onde? Aí comecei a ver caso por caso e não tinha destino. Ó, tinha até assim a cova número tal, o corredor tal, e aí eu chegava lá e perguntava para os administradores, mas aí não está, aí a gente desenterrou faz tempo, aí não está aqui não. E virou um mistério, aqueles números todos. Até o dia eu ia lá todo fim de semana, porque eu sempre trabalhei na TV já fazendo esse livro, trabalhava que nem maluco e tal, e eu fazia a apuração para o livro depois da 14ª hora de gravação, tal, e sábado e domingo.
Ia sempre fim de semana para lá para tentar identificar alguma coisa. Então, um domingo lá aparece um sujeito embriagado. Você precisa, Carlos Barcelos, precisa falar com você. Vai lá para a última cova lá do fundo e tal. Eu fui para lá, fiquei esperando um tempão, até que o cara apareceu. Tem uma história para te contar aí. Isso é mesmo? Então me conta. Disse. Não vou te contar hoje. Hoje não. Aí fiquei 2 domingos, até que ele contou. Teve um dia, chegaram aqui meia dúzia de veraneios azuis, associei com DOPS, né? Entraram aqui com os pequenos caminhões, com pás, com picareta e tal, e começaram a escavar. Me disse onde ali. Escavaram, escavaram e começaram a tirar a, as ossadas, colocando em saco preto, uma identificação, assim, um número, e foram jogando tudo. Abriram também com, acho que uns tratores ali que eles levaram, abriram uma grande cova e botaram tudo ali dentro. Depois fiquei sabendo que eram 1.500, né, ossadas. E enterraram tudo. Mas onde está? Disse, olha, está ali naquele ponto. Só que o que era aquele ponto? Então, um grande gramado verde, não bem tratado, que, né, com ervas assim, não era bem tratado. E não tinha nada perto. E não tinha corredor, não tinha cova, não tinha nada ali. Já, por favor, como é que eu posso ter certeza? Eu disse, olha, confia na minha palavra, então vai-te embora, fui embora. Domingo, eu falei, na época do Narciso Calida, que era meu chefe de reportagem, ele, Narciso, grande repórter, né? Sangue na veia de repórter, assim. Caramba, quem é esse cara? Eu disse, eu não conheço bem, ele se diz administrador lá. Eu disse, olha, eu estou querendo dar uma investida nisso, Narciso. Parar de fazer as matérias que eu estava fazendo. Não, te dou 3 dias aí. Aí fui lá, sóbrio, chama Toninho, o administrador. Você nunca te vi, cara. Não sei de onde você apareceu. E aí nada. Aí fui no domingo de novo, ele apareceu. E aí? Ah, com o Marcelo. Aí começou como se fosse amigo. Aí você me contou uma história domingo passado, então vim aqui para continuar. Desconfiou de mim, né? Então não tem mais conversa. Vai-te embora. Enfim, terceiro, quarto, quinto domingo, ele voltou a falar comigo. E me disse uma coisa que me fez poder investigar melhor. Ah, teve um camarada aí que é muito melhor repórter que você, embora seja engenheiro. O que que ele falou para mim? Não quer cavar aí para eu ter certeza que tem ossada aí dentro? Tá vendo? Ele foi melhor repórter que você. E eu cavei para ele. E até que chegou no primeiro saco preto. Tirei um saco, tirei o segundo, ele começou a chorar, porque as identificações que eu disse que tinha num papelzinho tinha desaparecido com o tempo, com a umidade da terra, não dava para identificar. Então, todos sacos iguais, 1.500 sacos, ele se emocionou, o engenheiro da, de Furnas, e pediu para ele fechar de novo. Mas ele viu que tinha os sacos, né, segundo o relato de um domingo. Ele disse, quem é esse engenheiro? Ele disse, olha, eu sei que ele trabalha no Rio de Janeiro. Não sei se ele disse que era Furnas. Eu acabei descobrindo que tinha procurei os guerrilheiros da época, tem alguém, algum parente que é engenheiro, então acho que me falaram que tinha um que era, que era engenheiro e trabalhava em Furnas. Aí eu fui para Furnas, ele desceu lá no térreo para conversar comigo, eu contei essa história para ele. Olha, um administrador lá de Perus me contou tal história, exatamente a mesma história que ele me contou. E você abriu lá? Abri. Por isso que eu sei que ele se emocionou, né? Que ele disse que pediu para fechar, que não conseguiria identificar. Aí, caramba, disse, bom, então eu que fazer isso, né? Esse cemitério existe e é clandestino. Tem que abrir esse negócio. Aí comecei a trabalhar para ver se realmente era clandestino. Fui na prefeitura, vi as plantas, não tinha na planta original do cemitério nenhuma vala daquele tamanho, não tinha nenhuma referência como sendo algo oficial. Bom, mas que existe, existe. E é clandestino, então. Aí foi uma luta incrível para poder abrir ali. E, para sorte, a Irundina era prefeita, ela concordou a abrir oficiosamente, assim, para ter o mínimo de certeza. E aí, quando Como é que ela abriu. ficou sabendo? Suzana Lisboa, vocês conhecem? É Eu conheço.
Eu do fotografei RS, ela, né? procurando o marido dela, eu fotografei, O marido acompanhei. dela, ela foi a primeira, eu acho que, a identificar, né, um Uhum. desaparecido. Ou Isso, namorado dela na época, marido isso, dela. isso, Marcaram um encontro na Liberdade, né? Quando isso, exatamente, isso. Numa ela chegou pensão, 2 minutos depois, então encontrou marcas de violência ali, ele não estava mais, né? Tinha acabado de levar. Foi o primeiro desaparecido político identificado, né? Pela Suzana, o trabalho dela. E a Suzana me ajudou muito a identificar as pessoas supostamente ali, né? Eu tinha um número grande, nós chegamos à conclusão que tínhamos certeza que pelo menos 9 dos desaparecidos estavam ali. Possivelmente muito mais, mas com os dados que eu tinha, fazendo cruzamento de informação, e os números aqueles são, pelo menos 9 é certo. E veio se confirmando, né? Já chegaram a, acho que 8, 7, 8, né? Você chegou a fazer alguma reportagem na época para a Globo sobre isso? Sim, sim, eu fiz. E eles deixaram Eu ir ao tinha, ar? quando na abertura, eu já estava com um documentário grande no Globo Repórter, mas eles não puseram no ar. É só se concordaram em colocar no ar a notícia do dia, né? Eu fiz uma reportagem para o Jornal Nacional, mas eu estava com o documentário pronto de 2 horas. Aí demorou um pouco para colocar no ar. É 5 aninhos. essa notícia curta que a Irondina vê, a Tereza Lajolo vê, e que vai constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara sobre a Vala de Perus? Deve ter sido, né? É, a partir da abertura confirmou que existiam mesmo aquelas 1.500 ossadas. Aí começou todo um trabalho envolvendo muita gente, né? Sobretudo peritos, né? E até peritos argentinos, eu acho, pessoa de medicina legal, muita gente trabalhou. Você sabia que é considerado que essa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Vala Clandestina de Perus é considerada a primeira comissão da verdade no Brasil? Não, não sabia, não. Foi a Eu lembro primeira que me vez. chamaram, né, para prestar um depoimento, e eu prestei depoimento longo, né? Contando isso que eu estou falando para vocês, um pouco com mais detalhes, né? Porque na época estava tudo mais quente na minha cabeça. Curiosidade, na época, como você falou que tinha, né, material para um documentário e eles puseram pouco, né, a Globo colocou apenas a reportagem do dia. Como é que você ficou, né, como profissional, como repórter? Eu queria que você falasse um pouco desse teu sentimento em relação a essa questão de não poder colocar aquilo que você tinha aí de tanta Bom, eu pesquisa. sempre trabalhei assim. Dono de veículo, eu fui o quê? Uma vez junto com os colegas da imprensa alternativa, que a gente fazia. Ainda assim, tinha que disputar as pautas com os amigos. Nem sempre a gente consegue emplacar. Uhum. Então, ainda nem nosso era, eu tenho que era divulgar. Eu fiquei muito feliz de ter colocado o Jornal Nacional, a audiência que tem, né? Que o documentário teria audiência muito menor. Então, eu fiquei, Claro. na época, primeiro, era a certeza que existia. Eu estava muito emocionado. E, pô, acho que era já 5 anos de trabalho, né? Não atrás disso, mas acaba, por consequência do outro trabalho, da identificação das vítimas da rota, chegar nisso, que era um momento da história ainda desconhecido, assim, um episódio da história desconhecido. Fiquei muito emocionado, então, eu não sofri, eu vibrei. O Jornal Nacional, na época, a audiência era 50 e tantos pontos, seria mais de 100 milhões de pessoas assistindo, para mim, o máximo. Bom, aí eu tinha um material muito grande, bom, tratar de divulgar. Só que isso eu não consegui com a pressa que eu desejava. Mas o essencial estava lá no Jornal Nacional. Quando eu digo Jornal Nacional, também entra no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no segundo dia, terceiro dia, uma sequência de reportagens, e atrás dos familiares, levando a informação. Eu tinha muita informação. Eu não posso guardar comigo. O que eu tratei foi de levar aos parentes as informações que eu tinha para ajudá-los. Acho que um dever, não de repórter, um dever de cidadania, né? Você tem dados que podem ajudar a esclarecer, ainda mais episódios daquela importância, daquela relevância. Eu tratei de procurar as pessoas, até que eu estava procurando para fazer o documentário, e eles me ajudaram muito a identificar as pessoas, né? Os próprios parentes. Então não Esse foi grande sofrimento na documentário época. chegou a existir? Sim, foi no ar depois. Foi no Ele ar. existe hoje? Sim, foi exibido no Globo Repórter. Quem quiser assistir, hoje estudantes de jornalismo que queiram
conhecer esse trabalho. Qual é o Sim, caminho? sim. Deve estar na internet, né? Tudo está no YouTube hoje. Qual é uma pista? Um nome, se fala Vala de Globo Perus? Repórter, Vala de Perus. Caco Barcelos, Vala de Perus. Descoberta da Vala de Perus. Mas Olha acho aí, que basta Camilo, Globo Repórter, Vala de Perus. que coisa. Que relato, hein? Muito Que bem, relato. querido. Hélio. Porra, que Meu relato. parceiro, Nossa, parceiro de reportagem. Nossa, mas esse relato É, seu é incrível, contundente e emocionante. Para quem te conheceu e quem te conhece, realmente, de uma importância brutal. acho que todos sabem, eu trabalhei muito com Hélio, com o João Bittar também. É isso, Dupla. a gente trabalhou muito. Cobrimos muito a polícia militar. É verdade. E quando você mexe, tipo, essa matéria ou tantas outras, né? Como é que é o teu sono? Tumultuado. É um acúmulo, sabe? Eu não consigo identificar a situação. Claro, escrevendo rota, eu sabia o que que era. Tinha pesadelos incríveis. E um pesadelo muito curioso, tinha um japonês que me perseguia toda noite. Teve situações, eu estava tão doido com isso, eu tinha urgência de editar, né? Porque eu não imaginava que eu fosse denunciar o absurdo que é matar pessoas que não são criminosas, né? Como eles falam. Eu achava que fosse denunciar um livro, que denunciar o absurdo que é matar bandido. Porque nós não somos um país que assinou tratados legitimando a pena de morte. Para ninguém. A gente não pode nem discutir isso, né? E eles matam todo dia. É muito mais do que pena de morte oficial, né? Oficiosa todo dia, todo dia. É que O eu ia pesadelo fazer dos a japoneses. denúncia do absurdo que é matar bandido. Pô, tá, a imprensa da época achava bom e vão me criticar pra caramba. Aí, defensor de bandido, sabe como é que é? Você defende direitos humanos, automaticamente vira defensor de bandido, né? Mas quando comecei a fazer essa pesquisa no Instituto Médico Legal, e quando eu identificava alguém lá, geralmente identificava de madrugada, quando uma senhora chegava chorando, identificava, é meu filho, seguia com ela até a casa dela. No dia seguinte, eu corria na justiça. Identifiquei alguém aqui. Vocês sabem, né? Para você ter da justiça uma resposta, não basta o nome Caco Barcelos, tem que dar a filiação, o pai, a mãe, de preferência data de nascimento, naturalidade e tal. Eu levava esses dados, quando tinha uma mãe que me ajudava, e a justiça me respondia. É bandido ou não é bandido? É criminoso ou não é criminoso? Ia nas comarcas todas me respondendo. E a maioria, depois comecei a identificar, estava aparecendo, nada consta, nada consta, nada consta. E eu comecei a ficar arrepiado, né, com o resultado. Eu estava com a expectativa, não, isso aqui é um 5-7, assalto, isso aqui é um 2-1, homicídio e tal. E nada consta. Alguns aparecia alguma coisa. A maioria dos criminosos que eu identifiquei 4.200 pessoas. Para mim foi, 4.200. Nossa, para mim cara. foi um fracasso. Eu queria ter identificado os 13 mil que eles haviam matado oficialmente. Que louco. Fracassei parcialmente, queria identificar todos, mas 4.200 já me permitia ter o perfil de quem eles matavam. E o perfil era completamente diferente daquele que me motivou a fazer. Eu imaginava encontrar assaltante, porque quando você ouve autoridade, até hoje é assim, sempre eles matam, né, em legítima defesa, Para se foram defender. atacados, são bandidos, são, como é que chama, traficantes, ou são estupradores, são assaltantes, sei que, sempre as piores qualificações. E só que as minhas Pretos e não pardos. apareciam isso. Ou se o cara é um grande assaltante, por que que não tem nenhuma prisão desse cara? A ponto da justiça dizer nada consta. Se é um grande estuprador, porque não tem nenhum estupro. Se é um grande, seja o que for. Começou a aparecer alguns, dos 4.000 que eu identifiquei, eu consegui resposta da justiça para 2.300. Desses 4.000, então, 2.300 tinha algum registro lá. Bom, então são os bandidos que eu estava procurando. Mas quais eram os crimes? Segundo os comandantes da rota e das polícias militares, eram todos assassinos. Bom, encontrei 15 gente, apenas 15 de 4.200 que já haviam matado alguém, de maneira coerente com o que disse os policiais. Agora, matar não significa que seja assaltante. O assaltante é o latrocida, mata para roubar. Matar pode ser o feminicida lá, o marido que mata a namorada, a mulher,
dessa forma estúpida como fazem hoje, já faziam antes também. Eram 15 homicidas, não latrocidas. Eu contei um latrocida em 4.200. E a imprensa repetindo noite e dia, bandidos, latrocidas, tudo, os piores adjetivos, a imprensa, né, o que ela fazia? Quando eu digo a imprensa, salvo, né, honrosas exceções, eu digo a imprensa no modo geral, a grande maioria só reproduz o relato dos oficiais da Polícia Militar. E aí eu fui encontrando, né, alguns, 15, já tinham matado alguém. Agora tinha muito assaltante que nunca tinha matado, né? É um 57 sem ter matado. Não, é um 21, que é o homicida, né? Isso. Não lembro disso. Para latrocínio, acho que é um 22, né? Enfim, encontrei um latrocida, 15 homicidas. Agora comecei a encontrar muitos ladrões, que não haviam matado ninguém. Assaltantes que não haviam matado ninguém. Mas não chegou assim a. Eu não me lembro o número, está lá no livro o número. Mas o fato é que dos 2.300 que tinham alguma identificação, 1.500, eu acho, dos 2.300 eram, que pode dizer, era o perfil de quem eles matavam. Era gente que fumava maconha. A imprensa afirmava que a gente trocou tiroteio, assaltante, latrocínio, caramba. A maioria, a maior parte do que eles mataram naquele tempo era quem fumava. Eles encontravam um baseado no bolso, fuzilavam. E o japonês? E o japonês que prejudicava o teu Pois sono? é, então eu Eu queria identificando essas saber, e o histórias, japonês, até quando te seguiu? eu comecei a ter dificuldade para dormir na medida. Eu estava muito tenso. Quando eu fui criando o banco de dados, não queria saber de banco de dados. Eu queria fazer um romance, uma reportagem de não ficção, romanceada, assim, com toda a verdade absoluta, mas no caso Rota 66. Eu acho um caso emblemático, né? Os únicos de classe média alta no Brasil que foram mortos até hoje, em toda a história da Polícia Militar do Brasil, nunca mataram ninguém de classe média alta. Eram aqueles três primeiros. Pô, vamos fazer um romance, uma reportagem romance sobre esses três meninos. Que erro brutal foi esse, né? Que eles cometeram. Pular aquele portão. Pois é. Mas quando eu comecei eu criei um banco de dados, porque era muita gente morta, eu comecei a ficar assustado. Aí eu disse, caramba, é muito mais importante esse banco de dados do que um livro que, enfim, uma leitura que até que pouca gente lê. Esse livro não vai ter importância nenhuma, como a maioria não tem. Agora, esse banco de dados tem importância. Porque eles dizem que matam bandidos, eu estou aqui com a maioria inocente, era 63%, nenhum registro de crime. Eu comecei a ficar tenso com isso e acelerar a minha escrita. Queria fazer uma coisa mais caprichada, demorar uma semana numa abertura de um capítulo, que nada, tinha urgência. E essa urgência invadiu o meu sono. Eu tinha que vomitar aquilo. Eu tinha medo que me matassem e eu perderia essa denúncia, né? Era mais importante a denúncia que qualquer coisa. Eu lembro, o Dom Paulo Evaristo Soares me ajudou, por exemplo, a guardar, me deixou menos tenso. Pegou todo o meu volume do banco de dados que eu tinha, por volta de 60 mil casos potenciais. Dos 60 mil, eu identifiquei esses 4.200. Eu guardei todo o volume lá, ali na Cúria Metropolitana. Conselhos de amigos, puta, José Gregório, lembra, Elinho, aquela turma que ia para frente da cadeia, a gente ia Claro, junto lá, tipo, claro, José Gregório, Suplicy, o claro, dono claro. daquele restaurante da Augusta ali, o O Maschio, Maschio. Márcio também. Tinha um grupo maravilhoso, né? Noite e É dia isso, é isso. fazendo, dificultando a ditadura, a esconder as É pessoas isso, é isso, mortas. é isso. E um deles ali, não me lembro quem, se foi o Gregório, foi o Suplicy, foi. Caco, você está precisando aí um apoio nesse negócio. Vamos lá. Na Cúria Metropolitana, né? Na comissão, como chama? Paz e Higienópolis Justiça. 890. Faz. Higienópolis, é? Ali. Lá no Higienópolis, fundo, lá por Fúria. baixo, é. Botou naquele. Tem lá, acho que até hoje tem um grande. Onde guarda dinheiro? Cofre. Grande cofre, dava para entrar assim, sem baixar a cabeça, de tão grande que era. E ficou guardado ali, até o lançamento do livro. Era CDs? Não, não era DVD, era um negócio desse Disquete, tamanho, assim. Cassete, era cassete, devia ser cassete, cassete. Cassete. Eu videocassete. distribuí uns 20 para todo mundo que era amigo. Ó, esconde um aí, esconde aí, se desaparecer. Eu tenho mania de enterrar também, enterrei um com alumínio. Que loucura. Enfim. Fantástico. Tinha, de fato, medo de morrer, né? Tinha de Mas fato. aí o japonês E o toda noite. japonês? Eu lembro que eu saía correndo do japonês. O japonês, assim, começava a cena, era, sei lá, um amigo, era o Elinho, não estou brincando.
É um amigo que, de repente, começaram a vestir uma farda da Polícia Militar. Que Tira a ótimo. câmera, troca a câmera por um fuzil. Estou brincando com isso. Mas é algo parecido. A Bibi, na época, minha mulher, minha namorada, também, de repente, ela virava, ia para cima para me fuzilar. Nossa, que loucura. Mas só que depois de vários personagens aparece o japonês, cara, Hum. atrás, devagarzinho, tá? Eu acho que eu fui influenciado pelo Zara. Lembra do Zara, deputado federal? Claro, claro. O Zara me contou uma história uma vez, a gente É o tio da eu Mônica comentei na Isto Zaratim. É com Uhum. você. Muito engraçado, no centro de São Paulo, ele foi perseguido por um dos caras da repressão do exército, tá? Civil e tal, caminhando devagar atrás dele. Aí o Zara acelerou o passo, o cara acelerou também. O Zara entrava para a direita, o cara entrava para a direita. O Zara entrava para a esquerda, o cara entrava para a esquerda. De repente, o que fez o Zara? Virou contra o cara e foi em direção. Aí o cara se virou também e saiu, devagarzinho. Aí ele acelerava o passo, o cara, de repente, estava o Zara correndo pelas ruas do centro da cidade atrás do cara. Que Muito ótimo, que ótimo. engraçado. Você Mas o sabe que o japonês fazia Zaratim, isso comigo, saía atrás e tal. Aí, de repente, eu corria, eu lembro que eu pulava uma vala e, assustado, eu acordava, né, com o pulo, e acabava o pesadelo. Você não acredita. Teve situações, digamos, estou aqui imaginando, pulei a vala, acordei, no dia seguinte, continuava o pesadelo a partir do pulo da vala. Eu pulava a vala, o japonês continuava. Era uma série, era uma série. Mas eu tinha dificuldade para dormir. Não conseguia mais dormir. Exausto, tenso. Aí o que eu fiz para resolver? Botava o computador ao lado da cama, numa mesa aqui, ao lado da cama, e ficava escrevendo. Tá? Aí quando eu ficava exausto, não aguentava mais, eu caía para a cama e conseguia dormir assim. Se fosse para a cama, eu não dormia. Que E barbaridade. muitas vezes, dormindo com sonho, quando o japonês não estava presente, eu resolvia um capítulo. Eu ficava exausto, não conseguia avançar no texto. Aí descansava um pouquinho, acordava ligeirinho. Bastava eu sair da cama, estava a cadeira no lado, eu continuava escrevendo. Eu acabei o livro assim, nesse 1 hora de sono, meia hora de sono. Mas enquanto o na medida japonês não vinha. que o livro foi ficando pronto, eu fui diminuindo a tensão. E o Ainda não japonês te chegou. mandando. Ficou E um foi, tempo, né? e foi sumindo. Ele foi E eu sumindo. acho que foi sumindo, depois de 80% do livro foi sumindo. Aí peguei uma gastrite horrorosa, porque eu fiquei tão louco, eu tinha pressa, né? De acabar, por causa do medo da denúncia. A segunda coisa, eu tinha que trabalhar na TV. Eu pedi licença não remunerada, me deram 1 mês não remunerado. No mês seguinte, caiu o salário na minha conta. Eu disse, caramba, não posso, não estou trabalhando. Ei, vocês depositaram de novo. Esquece. É mais difícil devolver do que. Fica aí. Mas aí aumentava a minha culpa. Estou recebendo, não estou trabalhando. Segundo mês, terceiro mês, tem que acabar esse negócio. Pressão de todo lado. Que relato, Que, hein? Que relato. Nossa, Impressionante esse depoimento. impressionante. que tormento. Fantástico. O nível de foco dele é impressionante, né? O foco dele é resiliente. Responsável, né? Mas você viu Nossa. que foi para o corpo, né? Nessa época, você teve algum acompanhamento psicológico, porque tudo que você sofreu foi para o seu corpo, né? Ah, E eu queria saber se essa parte, né, da mente, se você pôde tratar de alguma forma, algum não, apoio psicológico. Hum. não. Não? Nunca tive, não, não. Não, eu fiz Nunca? terapia depois. Ah, tá. Agora, mais recentemente, Mas você abordou 10 anos de essa terapia. fase? Essa fase você abordou na terapia? Essa fase que você já... Sim, sim. Mas muitos anos depois. Não podia contar. Não, acho que Não pode, era sempre gravando muito, viajando muito, trabalhando muito, Não havia então espaço. não não podia paro. É um erro, né? Pois é, se ver. eu tenho tido conversas assim, mas nos últimos 10 anos, bastante. Mas lá naquela época, não. Mas eu tive uma conversa. Então, o Elinho e o Jorge Araújo adorariam conhecer um grupo de correspondentes de guerra da Espanha. Os espanhóis gostam muito levam muito a sério correspondência, né, de conflitos, teve várias guerras civis na Espanha, Uhum, uhum. né, e eles me falaram, eles deram uma coletiva, acho que eles quase foram decapitados, não me lembro onde foi, nesses conflitos lá com os Estados Unidos, Reino Unido contra
no mundo lá muçulmano. Uhum. Lembra que eu estava degolando, né, alguns repórteres? E Isso, isso. eles tiveram numa fila lá para degola, mas conseguiram escapar. Ele disse que ele conseguiu escapar, que ele convenceu lá o que seria o executor. "Pô, vocês não querem conhecer melhor o meu trabalho? Mas vocês estão me confundindo. Eu faço trabalho isento, trabalho neutro. Eu tenho um livro publicado." Ele acha que um deles leu o livro dele, o espanhol. E acho que isso salvou o pescoço dele, ou a pele dele. Mas, enfim, conversando com esses dois espanhóis, nós tínhamos um francês também, eles falaram uma coisa que eu jamais vou esquecer, e eu acho que o Jorge, sobretudo, e o Hélio, eu acho que vão talvez concordar com o que eles me disseram. Diz, quando você ouve pessoas em situação extrema, como a gente ouve tantas vezes na vida, situação extremada de violência, de injustiças terríveis, te acompanha de perto, às vezes, né, convivendo com a família, ele disse, olha, no caso meu aqui de TV, de revista, a mesma coisa, enfim, independentemente do veículo, você transporta aquela informação. No meu caso, atualmente, né, há muito tempo, microfone, câmera vai para um computador de edição, algumas outras pessoas vão passando por aquelas informações que você capta, e enfim, vai para a edição e até para exibição para todo mundo Oi. assistir. Só que essas pessoas que assistiram, ou seja, tiveram contato com aquela história, mas aquela história, talvez eles vão esquecendo mais facilmente, mas elas ficam dentro de você. Então, Claro. sobretudo aquelas pessoas mortas, estão dentro de você, uma Até o por uma. cheiro, né? Isso. Talvez você não consiga avaliar, né, como é que isso acontece dentro da gente, né, na nossa alma, no nosso cérebro, no nosso. Uhum. Mas isso está lá de alguma forma. Nesses meus pesadelos, eu tenho pesadelos até hoje. Eu estou aqui mancando, cara, a gente teve uma experiência aí com motorhome, a gente resolveu sair para a rua em trio, contando história, né, estacionando no lugar dos acontecimentos, para as pessoas chegarem perto, a gente ficar ali. Aliás, o último lugar que eu estacionei foi na Cracolândia, na Gusmões, bastante refrigerante. Foi muito engraçado os caras lá. E os caras lá gostam muito de você, né? Eu conheço há muito tempo, né? É, Tem um lá que respeito. sempre que eu passo lá, dessa vez, eu estava lá hoje. Eu fui lá e ele não o encontrei. Sempre ele grita para mim, sai de algum canto lá. Ah, Barcelos, estou vivo, sobrevivi. Você não acredita, mas estou vivo. Isso a primeira vez há 19 anos, 15 anos, né? Em algum momento, o Caco, ele saiu do Brasil, foi para Londres, depois da publicação da Rota 66. Eu encontrei com ele uma vez, acho que foi em Nova Delhi, ele me confidenciou rapidamente isso. Essa perseguição dessas pessoas ainda, a gente estava ainda em plena ditadura, enfim, você foi correspondente, acho que em Londres, né, Caco? E ficou lá, mas teve muitas ameaças aqui depois da publicação da Rota 66. Eu queria que Uhum. você contasse para as pessoas aí esse momento seu, que você tinha o japonês, mas tinha coisas mais ainda que perseguia com telefonemas, com ameaças. Então, naquele momento que você, é, depois do livro, você passou essas torturas diariamente de pessoas Uhum. ameaçando você. Uhum. Queria que eu falasse um pouco disso? É legal isso, porque você falou tudo, mas ficou esse momento que você foi obrigado a deixar o país, você foi correspondente em Londres nesse momento, né? Não, Algum- foi, na verdade, coincidiu. No lançamento do Abusado, que eu acabei indo para Londres, mas não tinha a ver com uma ameaça. Eu virei correspondente lá porque eu queria ser correspondente, tá? Tá. Depois do Abusado. Agora, do Rota, acabei indo para Nova York Hum. para sair da reta ali, que estava muito tenso. Eles estavam procurando, no meio das viaturas da TV, parava uma viatura e outra para ver se eu estava dentro e tal. Eu acabei saindo daqui de São Paulo e usei uma tática assim. Se eu fizesse uma reportagem, isso logo depois do lançamento do livro, a minha sorte, para azar de todos, foi o massacre do Carandiru. Porque até então, entre o lançamento do livro, em 92,
e o Massacre do Carandiru se passou apenas um mês. Eles acabaram assinando embaixo tudo que eu tinha afirmado no livro. Eles estavam matando 110, 120 por mês, 100. Mataram 111 num dia. Entendi. Foi a única diferença. Mas era a mesma coisa, né? Essencialmente isso. Então, nos primeiros dias de lançamento, aquilo causou, teve uma repercussão relativa. Até eu achei que foi quase nula a divulgação, por exemplo, do livro. Como é que o livro começou a ser divulgado? Nunca me esqueço o que o Fleury falou, o governador da época, que era policial militar também, né? E promotor. Promotor. Esses caras são burros, ele me falou. Porque seu livro não tem importância nenhuma. Ele foi lançado, ninguém, como todo livro, ninguém deu a mínima. Caramba, eu identifiquei 4.200 vítimas brutalmente assassinadas e ninguém deu a mínima. Que é assim, com um livro, né? Bastou o repórter da TV, famoso, ser ameaçado? Ah, não pode. Matar 4.200? Que se lixem, né? É isso. Pobres, negros da periferia. E aí, quando começaram a ameaçar, todo mundo começou, quem é esse cara, que livro é esse e tal. E o livro começou a vender, virou o livro mais vendido da história da editora, porque me ameaçaram. Por isso o governador falou, vocês são muito burros. Primeiro que vocês não mataram, vocês não, né, não é o perfil de quem vocês querem matar. E fez esse livro virar importante, batendo todo o recorde de venda, e foi o livro mais vendido e tal. E isso durou, essa perseguição ali, um mês. Quando veio o massacre, a imprensa internacional ficou interessada. A imprensa nacional nunca deu muita importância, né? Salvo sempre as exceções, evidentes, né? Vários colegas que fizeram trabalhos incríveis, mas uma minoria sempre. Agora, o conjunto de divulgação forte veio da imprensa internacional com o massacre do Carandiru, que era uma realidade no mundo, né? 111 num dia, 111 a zero. Tiroteio é esse que não tem no outro lado ninguém morto, né? Aí, como a imprensa internacional chegou, vários correspondentes queriam saber, começar a levantar informação sobre a rota. Aí muita gente citou, né? Ah, tem esse livro que foi lançado aí. O livro começou a ter mais venda ainda, mais divulgação por conta disso. Mas aí eu saí do foco, porque antes estavam me procurando, querendo saber, e me perseguindo na rua, à noite, mas com essa história do Carandiru, eu saí da reta ali de foco deles. Mas esse primeiro mês eu acabei. O que eu fazia? Eu ia fazer uma matéria para o Jornal Nacional em Pernambuco, colocava no ar à noite e já estava, quando a matéria ia para o ar, já estava na Bahia. Aí fazia a matéria na Bahia. Quando ia à noite no Jornal Nacional, a matéria da Bahia já estava no Rio Grande do Sul. E assim eu fui, para ir mudando de lugar. Isso é possível, né, em jornalismo de rede. Contava a história. Lembro que eu fui para o Ceará com o sequestro da família lá do Gereissati. Na época, houve o sequestro. Fiz a cobertura do sequestro. E depois, quando foi ao ar, já estava em outro lugar. Fiquei assim por um mês. E a TV achou melhor que eu saísse fora, muita gente procurando para entrevista. Eu não gosto muito de dar entrevista, assim. Como é que é possível casar, ter filhos com uma vida assim? Ah, não é possível, não. Não Quem disse, é? quem disse que é possível? Não, Mas brincando. a Carla teve sorte. Não, não, assim, falando sério, não, eu acho que tive o casamento bem sucedido lá atrás por conta disso, dela entender a natureza do meu trabalho, e acho que é possível, sim. E Bem eu, puxado. eu, eu também, não sei como é que. Eu gosto de mergulhar no trabalho, não consigo fazer diferente, me dedicar ao máximo, mas também eu gosto de ter intervalos, né? É importante para a saúde, é, cabeça mesmo, né? E Eu o que gosto de você, um prazer, de uma vagabundagem cada vez mais rara, mas, se possível, eu acho muito bem. E sempre que parei de trabalho, eu saía direto com meus filhos, sempre. Eu tenho, aliás, pouquíssimos amigos por isso. Eu não consigo, estou sempre carente de estar perto dos meus filhos. Tenho 3 filhos. Então, viajo muito. Aí chego em São Paulo, eu vou sair com os amigos. Claro que eu desejo muito. Mas sempre a prioridade são os filhos.
Quando Ah, quando eu abasteço ali minha carência com três, eu tenho que viajar de novo. Então os amigos vão ficando sempre para depois. Eu lamento muito isso. Ter poucos amigos tão queridos como aqui, estou diante de três, Ô, né? Jorginho, é por isso que ele não foi lá comer feijoada com a gente no Eu Sujinho, fiquei né, pé da Jorginho? vida com aquilo. Vocês me Pô, ligam mano. depois que acabou o espetáculo. Eu quero muito que vocês continuem me convidando. ô, A Caco, eu vou Carla, te... minha mulher, minha namorada, minha mulher, Aham. ela me ajuda muito nisso. Ela fica procurando amigos e tal. Vocês têm que se encontrar, caramba. O Tá. Licínio Azevedo, que é um grande amigo Sim, gaúcho, gaúcho. hippie, Gaúcho. gaúcho. Então, a gente se reencontrou depois de 30 anos, graças a Carla fazendo a ponte e tal. E vocês todos me convidem aí. O que rolar aí de conversa, Continuaremos, continuaremos. Você é irei, um irei. queridaço, você é muito bem-vindo lá. Obrigado. Quero Valeu. muito. O que que Importantíssimo. você gostaria de comer na noite do dia 6, sexta-feira, depois que a gente sair Qualquer lá do coisa, eu como da tudo. Câmara? Com um amigo em redor, qualquer coisa. Eu estou aqui, se eu pudesse virar a câmera ali, o que eu mais gosto está ali, por aí. Tá com fome. Dá para ver? Então, estou vendo A um tela de fundo sua, Caco. É a universo tela de Ah, aqui, fundo. é. Eu Esse sou um tonto. planeta sideral. Terra aí. Eu Ele não tá com entendo disso. fome. Eu queria mostrar aqui um balcão cheio de frutas. Oh, meu Deus. Ô, Caco, você falou dos teus filhos, né? Da saudade que você sente, né, deles e tal, que você Como logicamente é que eu criou. viro a câmera com o fundo coberto? Eu sou um tonto, né? Nem Tá sem parece a que é sua da Globo. equipe. Eu Nem não, parece que é da Globo. não combino com câmera, pelo jeito. Precisa de alguém, né? Precisa de retaguarda aí para fazer isso. Preciso, Chama a preciso. equipe. Mas, Caco, em relação a. Você falou dos teus filhos. E você, como filho? A sua mãe, seu pai, enfim, como é que ficou essa relação quando você mergulhou na tua profissão? E eles deviam sentir saudade de você, certamente. E eu queria que Sim, você falasse um pouco dessa relação que eu acho das mais sublimes, né? A relação, é, né, dos pais. claro. Eles se dividiram lá. Meu pai disse, não dá a menor importância para gente, está indo embora, tá nem aí e tal. E a minha mãe, só, meu filho, eu vou chorar noite e dia, mas no meu ouvido, mas vá, vá atrás da sua história. Eu lembro que eu me despedi deles na rodoviária, vim de ônibus para São Paulo, a convite do Marcos Ferman, Marcão, Claro, claro, para fazer a claro. revista Versos. Ser uma Pô, a mais a fazer. Eu lembro que eu fui chorando saí de Porto Alegre até São Paulo, chorando, pensando neles. Eles lá na rodoviária e tal. O último abraço, a minha mãe de novo no ouvido. Vá, vá. ótimo. Com quantos anos, Caco? Eu tinha 25. 25 anos. Já tinha Agora, 3 anos de experiência em texto lá agora, em Porto existe uma pessoa na tua vida que você de vez em quando toca, em que era um tio seu taxista, que foi quem acabou descobrindo uma forma inteligente de você poder viabilizar os teus estudos. Alegre. Como é que foi isso? Trabalhava como taxista. Um tio muito querido. É um iletrado, assim, quase não estudou. Muito inteligente. Ele foi a única pessoa da família que ganhou grana, assim, conquistou uma independência financeira. Os outros todos muito pobres. Tá? E ele aí comprou táxi. E quando eu fiz 18 anos de idade, ele chegou assim, a chave do táxi. Aí, quer? Eu peguei imediatamente, 5 de março, dia do meu aniversário, e fui para a praça. Fiquei 5 anos trabalhando. E esse tio, sempre 5 de março, ele gostava de jantar junto comigo. Tá. Agora os Acabou. jovens repórteres. Mas e aí, Caco, depois de 34 anos, né, da Vala também, só esse ano o Estado brasileiro reconheceu aí, aliás, fez esse pedido de desculpas, não pela Vala em si, mas pela manutenção, guarda aí das vítimas. O que que muda de lá para cá, o que que não muda e o jornalismo nesse meio, né? Como que vê tudo isso assim, esse passar, esse pedido 34 anos depois? Depois, no jornalismo, o No que muda? jornalismo, isso. Acho que muita coisa, né? Eu sou muito esperançoso, assim, muito otimista. Eu acho que hoje, vocês, jovens, são muito mais bem preparados
acho que muita gente discorda, do que éramos. Eu fico muito impressionado. Claro, é um volume muito grande de profissionais que são produzidos, né, formados pelas universidades. Talvez eu nunca fiz estudo sobre isso. Se pegar o conjunto, talvez a qualidade seja duvidosa assim na formação em muitas academias. Mas eu acho que o mercado acaba recebendo muita gente competente. Talento a gente não pode falar, né? Talento depende de muitas circunstâncias, tá? Mas é competente, qualificados, com bom texto e, sobretudo, com capacidade de investigação, que eu acho muito interessante. Que vocês sabem, vocês, quando eu digo vocês jovens, sabem usar mais facilmente, eu acho, com mais habilidade, toda a tecnologia que a revolução digital trouxe para bom uso no jornalismo. Infelizmente, tem os canalhas que fazem mau uso, né? Dessa coisa maravilhosa. Mas aqueles que fazem bom uso têm um equipamento incrível, né? Eu tenho vários jovens que eu conheço que o que você está fazendo? Eu pergunto. Ah, eu não estou, mas eu deixei dois robôs lá em Brasília. Como assim? É, tá apurando para mim lá, o robô. Ele faz isso da casa dele, né? Onde tem possibilidade de invasão digital, invade junto. Uma invasão positiva, do bem, buscando informação, né, precisa e muitas vezes de grande relevância pública. E, a nossa geração, os parceiros que estão aí junto, a gente vem de um tempo que a gente não tinha esse recurso, né? Então, claro que os dedicados sempre existiram, né, que saíam investigando e lendo as bibliotecas e acabam fazendo trabalhos incríveis também. Mas agora acho que há muito mais facilidade e gente capacitada para essa prática do jornalismo mais contundente, mais profundo. Ah, acho ainda é pouco, mas eu gosto muito de observar aqueles que produzem bem do que criticar aqueles que não produzem. Não gosto muito de avaliar o trabalho alheio, né? Prefiro curtir o trabalho alheio, ver quem está surgindo trazendo coisas novas. Fico impressionado com algumas reportagens que leio, por exemplo, na Folha de São Paulo, no O Globo, a revista Brasileiros, eu curtia Opa! também, não é? Opa! Muito jornalismo bacana acontecendo, não é? A gente gostaria que tivesse mais, mas acho que tem coisas incríveis. Sobre incentivo no Profissão Repórter de levar o jornalismo de fôlego para as gerações mais novas. Porque, pelo menos aqui na universidade, eu acho que também no mercado de trabalho, a gente pensa muito no jornalismo de hard news, do imediatismo, e eu, particularmente, sou uma grande fã do jornalismo de fôlego, porque eu acho que, assim como diz, né, fôlego, de você ter esse momento de pesquisa, de investigação, e de propriamente poder se aprofundar na sua pauta, né? Que nem você mencionou, você teve pesadelos, você pensou sobre essas coisas, teve problemas de saúde, questões físicas que acabaram trazendo o jornalismo para você, uma experiência bem na pele mesmo. Então, como elevar e incentivar esse jornalismo de fôlego para gerações mais novas, que, né, também pelas redes sociais estão sempre muito no imediatismo, no dinamismo, como tem sido esse projeto, né, de anos, assim, e como você tem percebido nos últimos anos essa recepção? Acho interessante a sua pergunta, acho totalmente coerente com o que a gente está vivendo, né? A sua análise, a sua observação. Agora, eu acho que adoraria que tivesse, né, experiências semelhantes, mais experiências parecidas, o que se chama de jornalismo de fôlego, ou a grande reportagem, né? Reportagem a gente gosta de chamar também de imersão, né? Ficar 4, 5 meses. Você tem uma boa história? Vá atrás da história. Desapareça e apareça depois com a história aqui para contar para todo mundo e tal. Agora, como, né, o Elinho concorda que eu sou um otimista, eu acho que mesmo se você não tem um espaço para a reportagem de fôlego, por que não fazer homeopaticamente reportagens de 1 minuto, mas persistindo? 1 minuto hoje, 1 minuto amanhã, 1 minuto na segunda, na terça, na quarta. Eu fiz isso algumas vezes quando fazia telejornal do dia a dia. Eu ficava atrás de uma história, digamos, invasão à residência nas áreas ricas da cidade. Então, um dia eu fazia a invasão na casa de 3 famílias.
No dia seguinte, na casa, sei lá, onde estavam os seguranças dessas casas? A terceira, quem são os invasores? A quarta, quem são os policiais que estão investigando ou deixaram de investigar? A quinta história, enfim, cada dia um pedacinho. A gente acaba fazendo, às vezes, reportagem de longo curso em 2 meses de apuração e coloca no ar 40 minutos, no nosso caso, né? Então, acho que a gente poderia também, se a gente não tem o veículo que te ofereça 40 minutos, peça 1 minuto por dia, se esse é o modelo. 3 minutos por dia, se for televisão. Se for revista, se for jornal, da mesma forma. Porque não uma matéria todo dia, um veículo X, abordando sempre o mesmo tema, ângulos diferentes daquele tema. No final do mês, você pega todas as suas matérias de, sei lá, que mereceram 4 colunas do jornal, você tem ali uma reportagem de longo curso. E dependendo da nossa sorte ou do nosso talento também, talvez as pessoas vão desejar ler. Amanhã você pode avisar, amanhã contarei a história X. Depois da manhã, mais um pedaço. Eu acho que você pode conquistar ali como chama, a fidelidade à sua história. Seja no rádio, seja na TV, seja em revista, eu acho que é possível. Para a gente não perder a esperança. Não, eu queria ter uma reportagem. No passado fazíamos matéria de 40 laudas, né? É É isso. difícil alguém te oferecer esse espaço hoje. Laura de Mas talvez 70 ali na páginas. rede social você pode ter seu 1 minuto ali, seu TikTok ligeiro, com boas histórias. Por que não pode ser uma boa história de 1 minuto, né? Ai, No dia... Caco, você está me fazendo lembrar da minha história no começo, quando eu era foca na Rádio Bandeirantes, É? onde eu fazia todos os dias uma matéria sobre saúde no Pulo do Gato, com o Zé Paulo de Mas então. Andrade. Todos os dias. Durou, sabe quanto tempo essa série? Ah, Que não era série, mas era isso que você falou. O Zé Paulo falava assim: olha, você está começando, topa aham. percorrer hospitais? Topa percorrer Boa. postos de saúde? Eu topo, ninguém queria, os antigos não queriam. Eu E falei, você claro fez que eu isso e quero. todo mundo te ouvia, né? Eu fiz isso, acabou sendo uma série de reportagens que durou 4 meses. Tá vendo? É, E eu lógico. sonhava, você falou de sonho, e eu sonhava, eu parava no metrô Saúde, sem Sim, querer. claro. Sabe, eu fiquei tão possuída, e foi o primeiro Herzog. Eu Olha, seu, fiquei, Marilu. Olha. o primeiro, eu fiquei tão, eu falei, nossa, eu mergulhei, é isso aí, na nossa época, né? Sei lá, Sim. no final dos anos 80, 86, quando eu conheci a Aham. Vanira, que me ajudou muito nessa série, que virou série, mas é isso que você falou. Não tinha pretensão de ser série, mas todo Mas, dia eu achava uma história, um cara que tomou uma bala no pescoço. E eu claro. falei, eu escondida no hospital, eu falei, e aí? Por que o senhor está chorando? Eu tô com uma bala no pescoço, moça. Eu falei, o quê? Aham. Pá! Aí todo mundo, entendeu? E aí, Aí cada, no dia cada seguinte, dia, sim, nossa, estourou. A série lógico. não para. O Zé Paulo de Andrade, você não vai parar. Você não Aham. vai parar, você continua. Eu falei, Zé, eu não aguento mais. Aquilo que você falou, aquelas histórias, elas entram na gente, a gente sofre. A gente Claro, sofre pra caramba. E é isso, grande, grande sacada de falar isso para os jovens. É isso, claro. cara. Puta, muito legal. Adorei o que você falou. E, Muito legal. e o mundo está cheio de histórias, né? Meu Nossa! Deus. E nem todo dia tem uma grande história. Tinha dias que eu ficava super chateada. Falei, "Ih, não peguei uma boa história hoje." Aham. Mas não tinha dúvida. Eu era pentelha, eu ficava ali tentando descobrir. O pessoal da Globo, teve uma vez que o Carlos Nascimento ligou lá, falou: Aham. como é que você conseguiu aquele depoimento no hospital Piratininga, no Campo Limpo? Falei, simples, chegar com 5 da manhã lá. Lógico. Chega às É. 5 da manhã. Ah, você tem sorte, tem sorte. Tem sorte porque está lá, né? Exatamente. Pô, eu rodei São Paulo inteiro. São Paulo, eu É, conhecia todo. Aí depois a Globo fez uma série de mas saúde. também, claro, Em aproveitaram a seguida, ideia. em seguida da série da Bandeirantes, sabe? Então é isso. Tem que ter muita vontade, né, Caco? Sim, Muita sim. vontade, e é isso Isso que aí. você está dizendo, né? As histórias É, elas aparecem
Eu tenho um episódio que aconteceu comigo lá no Abusado, é um livro de quase 600 páginas. Eu fiquei lá ouvindo por 5 anos, não diretamente todo o tempo, porque eu fazendo o Jornal Nacional 12, 14 horas por dia, era na 15ª hora. Então, se enxugar, não sei quanto tempo deu, 5 anos, talvez fossem dois, efetivamente, ali apurando. Mas eu lembro que eu estava com o livro, morando então em Londres, o livro já escrito, e eu vim para o Brasil e passei por lá para visitar as pessoas que me ajudaram. Encontrei uma moça que muito tinha ajudado em busca de santinhos e tal. E nesse dia que eu passei por lá, ela não parava de falar comigo, ela estava se coçando o corpo. Não parava de coçar. Eu disse, por que você não para de coçar? Ah, porque aquela porcaria daquela cola. E mudava de assunto, querendo fazer algumas coisas e tal. Nesse trabalho desse livro, eu queria contar a história de dentro da favela para fora. Fora não me interessava, eu quero dentro. Como é que funciona a boca de cocaína? De dentro para fora. Então, por exemplo, o atacadista não me interessa, que ele vem de fora, geralmente é um empresário, não sei o quê, que só chega na favela, deixa lá, e às vezes nem vai, né? Deixa no asfalto. E essa moça se coçando e tal, eu disse, por que você tanto coça? Porque eu acabei de chegar de lá. Eu tinha conversado com ela centenas de vezes. De lá onde? Eu fui buscar. Como assim? Eu fiquei 5 anos aqui falando com você. Você não me conta isso? Opa, outras histórias me ajudou muito. Mas caramba, por que você conta só hoje? E você é uma pessoa que eu estou contando a história em detalhes. O principal detalhe eu deixei de fora. Estou com um livro escrito, como é que você fala hoje? E fiquei até meio bravo assim com ela. Como é que você fala só agora? Tal? Sabe por que que eu não te falei, Caco? Por que que você não me falou? Você não perguntou. Ah, meu Deus. Ah, meu É Deus. isso, não é? Você pode ficar 10 anos com uma pessoa. Não fiz a pergunta-chave ali. Mas o que que Então, era toda pessoa ela vindo de guarda lá? consigo uma grande história, né? Se Mas o você que que era isso vindo de lá? ela era atacadista do morro, eu não sabia. Ela estava toda noite e dia ali, ela ia buscar na Bolívia o Uau. branco e o preto, Ai, ai. a cocaína e a maconha. Ou buscava uma coisa e outra, e trazia isso amarrada no corpo. Já estava Por se isso, coçando, já tinha chegado por isso naquele que eu dia, sei. estava com coceira. E eu nunca perguntei para ela, que eu queria saber, não, me interessa quem está aqui dentro, quem veio de fora não interessa. E ela era que fazia isso. O livro já é escrito, eu tinha que reescrever muita coisa Ai, ai. para contar Que isso. E ela, sensacional. Que por coisa. que que eu não te contei? Você não perguntou, cara. O mundo é feito de perguntas ou de respostas. O que move o mundo? As perguntas. Você pode estar ali ao lado e não percebe coisas, né? Os últimos 20, você sai dessa condição de enfrentar a barra e todos esses fantasmas e perigos reais, você quase como um indivíduo solitário, para essa experiência inédita no jornalismo brasileiro de 20 anos, repórter, a profissão repórter, com jovens. Uhum. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você apostou nisso, que era possível fazer tudo isso com gente que sem experiência? Olha, eu assim, eu desejava ter um programa que fosse além daquilo que eu estava fazendo sempre, que eram documentários de um estilo mais tradicional, com muitos parceiros trabalhando juntos. E eu queria, não sei por quê, eu chamava atenção. Estou lá na faixa de Gaza, 1.000 pessoas correndo risco de vida comigo, né? Engenheiros também participando de uma situação da cobertura. Naquele tempo tinha que linkar, né, com o satélite. Várias pessoas tentando achar onde estava o satélite. 10 pessoas para a gente transmitir a matéria. Aí o câmera, o auxiliar, né, o cara da iluminação, o cara do som, os editores. É um monte de gente trabalhando para que eu ficasse na frente da câmera e contando aquela história. Tinha às vezes que, em muita situação, que teria sido muito mais importante alguém, não eu ali na frente. Alguém que correu risco, por exemplo, muito grande, porque não ele contar aquela história? Ele tinha sido o verdadeiro repórter, né? Às vezes eram parceiros, mas por que não os dois na frente contando a história? Ou os 4, ou 10 contando. Eu tinha esse desejo. Quem mais trabalha tem que estar na frente do vídeo.
E para os outros veículos também, uma revista, seja rádio, seja quem for, mas quem atua, quem apura, quem registra, que deveria estar na frente. Esse era o meu sonho, meu desejo. Mas aí era completamente diferente, porque como é que você vai colocar na frente da maior, como chama, veículo de transmissão de notícia, telejornal de rede, o Brasil inteiro e fora do Brasil, pessoa que nunca pegou o microfone, né? Tem um padrão de transmissão de qualidade, famoso esse padrão, que faz com que a emissora fizesse sucesso, né? Você pode criticar o que faz e o que não faz, mas é inegável que é um grande sucesso de transmissão, as reportagens feitas, né, pela TV Globo. E aí tem esse critério de tem que ter excelência de transmissão, excelência técnica de imagem, de som, de áudio, de luz, de transmissão e de fala. E aí eu queria fazer um programa com pessoas que nunca ficaram na frente, um engenheiro que nunca pegou um microfone, um técnico que nunca tinha esse compromisso de falar para tanta gente. Aí eu comecei a pensar, caramba, e se eu pegar... e outra coisa, e os veteranos também não queriam se submeter a isso e tal. Recomeçar uma história, uma trajetória bem-sucedida. Então, parceiros meus, que eu admirava muito, não ia chegar para sei lá, não vou dizer nenhum nome, mas qualquer um dos meus parceiros antigos dizer, não, Cacô, eu estou bem aqui, não me enche meu saco inventando coisa aí. Eu pensei, quem é que pode se entusiasmar? Sabe quem está saindo da faculdade, sem dúvida, o que você ofereceu, o cara vai com tudo. E era um desafio chegar na frente da câmera, gaguejando, errando e tal. Quem é que topa isso? Eu acho que talvez pudesse, com um estudante, topar qualquer loucura dessa. E eu acabei assim que começou. E eu Esse- disse, quando eu apresentei lá para o gestor, que topou dar uma chance, qual é a síntese desse projeto? Eu quero trabalhar com pessoas que nunca pegaram o microfone na mão. Você está louco? Geralmente, esse microfone de rede, você tem que ter 10 anos de experiência. Era assim, mais ou menos. Depois foi mudando, mas era muito rigoroso o critério. E aí, comecei dessa maneira. E a ideia foi basicamente essa: alguém que topasse correr atrás, sem um conhecimento de um Elinho, de um Jorge Araújo, do Ernesto Palha, do Bial e tal, começando do zero. E um chato que seria eu junto, indo para a rua com eles, como é que é possível fazer isso? E Os teve, claro, gestores pioneiros. abertos que toparam. Ah, vamos tentar fazer um teste. Não dá para ser assim, né? Você quer um programa de meia hora? Não dá, cara. Tem que. Será que vai dar? Topa fazer um teste? Eu topo qualquer coisa. E o teste foi fazer uma reportagem só, de 10 minutos, exibindo Fantástico. Puta, fantástico. E aí a gente fez a primeira, já com os jovens, 10 minutinhos. Eles pensaram o seguinte, né? É uma revista eletrônica, com várias reportagens no domingo, e outros programas também, não só reportagens, né? Outros mini documentários, séries, um pouco de ficção também, né? Que fazem, cantores, gente cantando. É uma revista variada. Por que não colocar uma reportagem ali diferente, feita por jovens? Fizeram esse teste, colocou no ar. Eu fui ver a audiência, qual foi e tal. Aí deram uma chance a segunda vez. E por coincidência, tinha sido uma boa audiência, a primeira e a segunda. Eu avisei o cara que me deu chance lá. Só olha aqui, ó, a nossa audiência. Ele olhou, riu. Claro, né? Você foi esperto, colocou a sua reportagem, logo depois da reportagem da Glória Maria, tinha tido uma audiência alta, você faturou a audiência dela. Mas a gente começou a repetir. Por coincidência, a audiência sempre era boa. Ela, no mínimo, empatava com o que estava antes e tal. E assim, de uma semana viraram 2 semanas, depois que virou 1 ano e meio, a audiência sempre muito boa. Vamos ver se vocês têm fôlego. Uma coisa é 10 minutos, meia hora é outra. Então, vamos fazer diferente. 1 hora. Ver se vocês seguram a audiência durante 1 hora. Se não, tem que ser meia hora. Porque 1 hora cria mensal também. Não pode ser mensal, porque mensal você não pode trabalhar com a notícia do dia, o atemporal. O atemporal é mais difícil de fazer com pessoas. Eu acho muito difícil, mesmo com experiência. Você tem que tirar do nada grandes momentos, né? Sem o apoio do factual. Você está no meio lá de um tiroteio, pô, caramba, é emoção pura ali, é ação pura. Agora, um fato, não factual, é mais difícil, sobretudo com jovens. Mas daí a gente fez ainda 3 mensais, também com boa audiência. Aí, bom, agora se complicou.
Tem que arrumar um espaço para vocês. Se no 10 minutos e 1 hora, o mensal 1 hora, está indo bem, então vamos tentar mais. É aí que Semanal. chama a profissão repórter? Até aí tinha nome ou não? Não, não, já no primeiro dia foi Profissão Repórter, imitando aquele filme famoso, Profissão Repórter, e também um livro famoso, não famoso no Brasil, mas lá no Rio Grande do Sul, do Flávio Alcaraz Gomes. Conhece? Não. Elinho talvez vai lembrar, o Jorge, Eu não lembro do sei. nome dele, eu lembro do nome dele, mas eu não li o livro. Pô. Eu Não lembro do Flávio acredita, Caras. cara. Repórter de rádio. Ele tinha um programa chamado Os Guerrilheiros da Notícia. Pô, gaúcho, a Rádio Guaíba era muito potente. Eu adorava a rádio, ficava ouvindo rádio. Ele, ia, ele cobria a Guerra dos 6 Dias no Oriente Médio, cara. Rádio, ficava narrando de lá. Dava um jeito de ter as bombas estourando perto do microfone dele. Que E eu ótimo. ficava grudado. Minha primeira noção de reportagem que eu tive foi com o Flávio Alcaraz. E era um super correspondente, ia para o mundo inteiro. A rádio, hein? Bom, e aí esse cara um dia está chegando em casa, lá em Porto Alegre, tinha um carro estacionado, um aramaço ali, um casal na frente da casa dele. Ei, fora daí, que história é essa e tal. O cara fez um sinal para ele, né? Ele entrou, saiu de lá com um equipamento desse tamanho, vai sair ou não vai? Uma espingarda com a calibre 12. Não é que ele dispara contra o cara desviou e acertou a cabeça da A namorada do mulher. cara. Mas eu lembro do caso, Lembra disso? claro. 16 anos de cadeia. Claro. E continuou repórter dentro da cadeia, Pela no cadeia, rádio, lá, transmitindo que loucura. rebelião. E ele escreveu um livro chamado Profissão Repórter. De Eu dois. vou até atrás para ler isso aí. Vou algum sebo para achar Vai isso. no sebo. Ficou 16 É. anos na cadeia, ele. Nossa. Que Que louco. loucura, que história incrível. Ele era famosíssimo lá. Era, sem dúvida, o jornalista mais famoso do Sul, né? Caco, Como? entre os pioneiros do Profissão Repórter até hoje, qual é o tamanho desse plantel? Quanta gente embarcou nesse trem até Eu agora? acho que, eu sei, há 10 anos eram 60, mas são 19 anos, talvez 80 por aí. Só Porque repórteres, né? Mas também tem o pessoal de retaguarda, pessoal de imagem, foram muito criativos, a linguagem, que eles criaram a linguagem, aí foram para outras áreas. o Vitor Ferreira, que eu pedi ajuda para localizar os Aham. jovens, ele saiu atrás. O Vitor Ferreira é bem o caso, desde o primeiro ano do curso de jornalismo no Mackenzie, profissão repórter, ou repórter futuro, foi para a Amazônia, etc. Eu acho que Afinal, ele foi veio da revista, a revista da Globo, como é que chama? isso, Época, chamava? Não. época. Da Acho que época era dessa? época. É. Aliás, uma confidência, acho que para vocês não é nada grave. O chefe dele, só não posso fazer isso. Um dos meus melhores repórteres, e eu vou te oferecer, porque ele quer muito fazer televisão. Uma sacanagem com a minha revista. Mas aí foi assim que ele chegou lá. E o Vitor me perguntou, mas vem cá, porque o troféu Audálio Dantas, esse 2025, é para você, por tudo que você fez e mais a equipe do Profissão Repórter. Que E, legal, portanto, adorei a ideia. o, e aí o que acontece? Estamos atrás porque todos eles. Aí o Vitor perguntou, mas é só o pessoal repórter ou também os técnicos, etc. Exatamente o que você disse. Todos, não existe jornalismo em televisão que não tenha todo esse aparato. Portanto, todas as pessoas que de alguma maneira participaram e participam do Tem alguns projeto, assim que são mais marcantes, ficaram mais tempo. Eu deve ter te passado o nome desse, senão eu te passo. Eu peço amanhã segunda-feira, por certo, estarei bastante tempo da TV. Se porque mandar a cada lista um do que você deles, tem, eu consigo os outros para você. porque cada um deles, você receberá o troféu o, em 3D aqui, está aqui, ó, Caco Barcelos está aqui. Você está Aham. ele aqui. Você já viu a Ah, foto? Veja se você ah, consegue ver o teu nome aí. Dá para ver você? aham, ótimo. Ali, Caco, ó. equipe, produção repórter. Que legal. É, Muito bom, muito e é bom. o São Jorge segurando, ao invés da lança, um microfone, Que né? legal. Então é o Santo Guerreiro contra o Tanto Dragão que, da que Maldade. bacana. Aham, E isso aqui é a que partir de ótimo. um desenho do Laerte.
da Laerte, que é a capa Aham. do Ah, primeiro é? caderno de A jornalismo. Laerte? É. E isso aqui é uma coisa que eu estava dizendo antes de você entrar. Eu acompanho isso aqui há 5 anos, a feitura de, e para mim ainda continua impossível, porque o cara pega um desenho, transforma em 3D, trabalha como se fosse uma escultura, depois exporta isso para uma impressora 3D, mas como o objeto é muito complexo, o 3D só aceita primeiro fazer o dragão, depois o cavalo, Aham. depois o cavaleiro. Aí depois é que Ah, é? encaixa um no outro. É um. Caramba. Bom, e cada um dos da equipe receberá Uhum. um diploma grandão com o Sim. desenho do Laerte, o cavalo, o nome dele e Olha. pessoal, não é um certificado qualquer. Isso Aham. foi assim no caso da equipe do Gregório do Vivier, do ano retrasado, Aham. foi também no caso do Paulo Camoto, do Leonardo Sakamoto, Sakamoto. Ah, do Sakamoto. Olha, que Sakamoto. legal. isso, Foi o ano retrasado, né? Aham. isso. Então, portanto, talvez seja o prêmio de imprensa mais singelo e complexo do Aham. Brasil, porque o E processo, original. E o original. processo de escolha se dá ao longo do ano por um processo de sondagem permanente do Café Sem Pauta, dos centros acadêmicos da USP, da Casper, da PUC, Projeto Uhum. Repórter do Futuro, as entidades dos jornalistas todos que se associam. A gente conseguiu reunir praticamente todas e Aham. não tem dinheiro, Vladimir Herzog, não Sim. tem o estímulo material, é uma outra coisa, e se Aham. apoia numa ideia do Santo Agostinho, que diz que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A Olha. indignação contra o que está É. errado e a Aham. coragem de encarar a barra e semear a esperança para os outros de que é preciso lutar, é preciso É fazer, ótimo. é preciso Legal. realizar. Esse prêmio, Maravilhoso. esse troféu, o primeiro deles, foi entregue para o Audálio em 2017, 2017, é? que era grandão, era para ele, né? O Aham. troféu chama Indignação, Coragem e Esperança. Com o Uhum. falecimento do Audálio, 2, 3 anos depois, a partir da Vanira, da Alboré, dos centros acadêmicos, do Repórter Futuro, da União Brasileira de Escritores, etc., a gente se reúne e decide que isso deve ser uma lembrança para os melhores jornalistas que preenchem esse requisito. São indignados contra a injustiça, Uhum. Perfeito. corajosos para enfrentar a barra e semeadores de esperança. Como disse o Hélio hoje, gente que não Sim. perde nem o bom humor, nem o mau humor. Que bom. Maravilhoso. Então, Belíssima ideia. Muito Ótimo. obrigado. Olha, Fico eu, muito eu, Merece, né? orgulhoso disso. Muito legal. Nos vemos no dia Fabinho, 6 ou melhor, podemos já nos ver no dia 25 domingo, agora, na Praça Vladimir Herzog, né não? isso. Sim, com Arroz certeza. com, arroz com ah, rabada, Emiliano Castro e amigos, caipirinha de boas-vindas a partir das 11 comigo. E a previsão do tempo é que chove hoje, chove amanhã e dia de Domingo sol, não. E domingo não. Que bom. não. Beijão para todos. Para todos, valeu, Beijo. obrigado. Vai, Obrigadão beijo. pelo Boa convite. Beijão. noite. Obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Nós vamos aqui Obrigada. em 30 segundos, cada um de nós se apresentar, porque nem todo mundo, eu conheço todo mundo, mas vocês não se conhecem. E vai entrar o Caco Barcelos daqui a pouquinho. Então vamos começar pela própria Júlia. Quem você é, Júlia? Eu posso começar, então. Eu sou a Júlia Sardinha Domingues. Gosto de incluir o Domingues às vezes porque meu país se sente excluído, mas eu uso Sardinha como nome jornalístico. Como o Sérgio introduziu, eu sou estudante de jornalismo daqui da ECA USP. Eu estou no terceiro semestre, né? Acabei de começar o segundo ano. Nesse ano, eu estou com o desafio de ser presidente do Jornalismo Júnior. É um trabalho que eu tenho feito assim, com muito amor. Eu sou muito apaixonada pelo Jornalismo Júnior. Eu participei do módulo Repórter do Futuro, descobri São Paulo, descobri esse repórter ano passado com o Sejão, com a Ana Luísa, com o Ronald, e hoje eu tenho participado com ele de algumas atividades e tem sido uma experiência ótima, estou muito feliz aqui de conhecer vocês, gente. Pimba. Marilu,
Presente. Presente, professor. Ai, é para me apresentar também? Isso. Tá Se certo. apresenta para Bom, se eu apresenta sou Marilu. para Júlia. Tá, tá bom, então acho que só a Júlia, não sei, né? Os outros acho que já me conhecem, mas tudo bem. Eu sou Marilu Cabanha, sou jornalista, enfim, comecei no rádio e no jornal com 17 anos. Hoje eu estou com 62, né? Já me aposentei, sou uma pessoa aposentada, uma jornalista aposentada. Né? Não. Enfim, e depois eu queria até contar, antes do Caco chegar, eu queria contar uma história que eu tenho com o Caco, que é muito legal, que assim, que é uma história de bastidor, né, que eu guardo com muito carinho, né? Acho que eu já contei para a Vanira, né? Já Não contei, sei, Vanira, vai para daí você, que eu vou ver. Ah, sobre o Caco? Pode falar, Sérgio? não estou Claro. lembrando. Não, foi muito engraçado. A gente estava num prêmio, Vladimir Herzog, e ele estava ganhando, e eu também. Aí ele falou assim para mim, né? Marilu, preciso falar com você, preciso falar com você. Eu falei, nossa, diga lá, o que que foi, Caco? Antes dele fazer aquele programa, antes de fazer o Profissão Repórter, né? Então ele estava ainda elaborando, né, o programa, né? Aí ele falou assim para mim. Marilu, eu preciso de jovens, jornalistas jovens, né? Eu falei, por quê, Caco? O que vai acontecer? Não, que eu estou bolando aqui um programa que são com os jovens jornalistas. Nossa, que legal, mas o que você quer de mim, né? Não, eu queria alguma indicação sua de algum jovem jornalista, isso lá atrás, né? De algum jovem jornalista, e tipo assim como nós. Ah, A risada, quê? Nossa, como você, né? Eu falei, meu Deus, eu devia ter gravado isso como prova, entendeu? Mas eu achei tão, vocês tão, olha a humildade dele, né? Olha a humildade do cara, viu? Ai, Caco, só você, viu? Isso, eu lembrei do Caco dessa história, mas enfim, eu gosto muito, né? A vida inteira fiz reportagem, sempre cruzando com o Jorginho na rua, achando ele sempre maravilhoso. Era fã do Jorginho, achava demais ele, né? Ele sabe, né? Você sabe, né, Jorginho? Eu sou só Querida, ó, querida, muito querida, coração. querida, querida. Mas é isso, deixa eu parar, deixa todo mundo falar, então, que eu lembrei dessa história, mas é isso. a Vanira, que é o espião de Deus. Quem é a Marilu? A Marilu, eu sou a fã número um da Marilu, desde a Rádio Bandeirantes, que ela trabalhava com Zé Paulo de Andrade. 1986, eu acompanhava já a Marilu, sem conhecê-la pessoalmente, já era minha ídola. Marilu fazia umas matérias muito legais, sempre super humanas. Não adianta se esconder, não. Eu amo a Marilu e o melhor de tudo, né? Fã dela e poucos anos depois ganhei como uma amiga. Beleza, beleza, amo a Marilu. Irmã, né? Já é irmã. E agora, quem tem amigo tem Amiga tudo, de viu? A infância, Júlia, que não me irmã. conhece, ela é exagerada, tá? Mentira, mentira, Para. mentira. Adoro, a Marilu, adoro, adoro, tem no coração. Você. Eu não estou fazendo, quer dizer, o que eu tenho para fazer é um rabo de foguete. Bom, meu nome é Vanira, eu sou jornalista, eu sou viúva do Audálio Dantas, trabalhei geralmente em jornal impresso, trabalhei muito tempo com a Luiz Biondi, e principalmente na época do Shopping News, onde a gente fazia muita reportagem com ele, não deixou de ser um jornal leve, nem sei se você ouviu falar nesse jornal, mas era um Claro, jornal que as claro. pessoas. 525 mil exemplares impressos
cada final de semana, entregue gratuitamente na casa das pessoas, Uhum, classe A e B, né? uhum. E acontece que quando o Aloysio Biondi foi para o grupo DCI, eu trabalhava em economia. Que ele foi para lá, ele abriu uma vaga para pessoal concorrer da rua e quem tivesse lá, o que não era comum você sair de uma redação para outra redação da mesma casa, né? E ele fez uma seleção legal, tarará, tarará, minha experiência era pouca, eu abri para ele, eu- assim, o meu sonho que eu tinha para trabalhar com ele. E aí ele me escolheu, trabalhei com ele como repórter, depois, numa ajuda que eu dei para montar um debate, ele me descobriu na produção de debates, campanhas para o jornal. E, e aí criou um departamento para mim, enfim, cheguei a mudar de endereço do jornal e tal. E nessas, um dos trabalhos grandes que eu fazia um debate por mês no Centro de Convenções Rebouças, temas e tal, um desses era saúde. Então foi o grande momento de cruzar com a Marilu, mas assim, cruzar desviando um pouco, né? De repente eu chegava num lugar e eu estava produzindo um debate de saúde, eu ia fazer os contatos pessoais com quem ia participar da mesa, ia articular público, tal. Então o auditório sempre estava cheio e, enfim, tinha muitas coisas interessantes. Então, quando foi de saúde, diziam assim: Nossa, Marilu acabou de sair daqui, porque ela estava fazendo uma série de saúde no rádio e eu estava montando uma série de saúde naquele momento para o jornal. E ela foi, inclusive, minha convidada para sentar na primeira fileira, tal, para fazer perguntas, tarará, tarará. Enfim, mas eu estamos falando de jornalista que está com 67 anos. Eu fui a jornalista que produziu o primeiro debate nacional sobre o Código de Defesa do Consumidor para o consumidor. E eu tinha uma empresinha desse tamanho que era dentro da minha casa. Foi depois que eu saí do Shopping News e, e montei, e aí saí com a minha empresinha pequenininha dentro do quarto da sala, onde andasse, né? E estudei o Código de Defesa do Consumidor enquanto projeto e fiz muitos trabalhos. Com um pequeno detalhe, ganhei só no primeiro e o resto eu fazia gentileza para todo mundo que me pedia, meio na linha do que o meu marido fazia e que eu depois eu censurava porque eu sabia que preço era isso, né? Enfim, mas é meio isso. É meio isso, ela Camila era grande Mota, Ó, articuladora, uma grande admirável. articuladora. o Admirável a RG, história. História É, admirável. Erval Pina Ribeiro, lembra, né, Vanira? Erval Pina Ribeiro, Que eu conheci através da Vanira, quer do dizer, foi antigo uma Hospital ponte Humberto Primo, que faleceu, né, que faleceu recentemente, acho que foi no recentemente. ano passado, né? É, agora, Esse ano já não lembro mais, mas grande ele, cara, né? o grande defensor, né, da criação do SUS, né, o E um Sérgio elo que a Abravanel. gente tinha muito próximo era o Zé Paulo de Andrade, né? Exato, o Zé Paulo que falou para mim, você vai conhecer uma jornalista e você vai adorar. O Zé falou para mim, você vai adorar a Vanira, que ele adorava a Vanira, ele adorava. Você vai conhecer uma jornalista de ponta, uma jornalista super competente, que ela vai te ajudar nessa série de saúde que você está fazendo. Eu falei, sério? Aí eu conheci, aí 1000 pautas, né, com Vanira. Então ela faz parte da minha história, gente. Do meu primeiro Herzog, Vanira tá aqui. Graças a Vanira, graças a Vanira. Então, eu tenho Graças a Marilu. gratidão eterna, viu, Vanira? Você, nossa, Te amo, baita Marilu. lista, né? Aqueles debates riquíssimos sobre saúde pública. Meu Deus, a Júlia não era nascida, né? Olha só É que coisa. verdade. Foi criado o SUS, depois é que foi criado o SUS, graças a essa É. luta, né? E do qual a Vanira construiu, colocou o tijolinho dela lá nessa construção do SUS. Ah, eu amo essa E mulher você também. também. Ah, que ama. Ah, todo mundo Te se ama amo. aqui, né? Pelo jeito. vamos lá, juventude, os RG mais altos. Cadê a Camilo, Júlia? ele está aqui escondidinho. O Diga lá, Camilo, né? Camilo. Eu Dos vou lá, jovens, eu o vou único lá. que eu estou vendo é o Camilo.
Camilo. Jovem há menos tempo um pouquinho. Bom, gente, sou Camilo Mota, sou de Minas, vim para São Paulo estudar jornalismo, me formei em 2022 na PUC São Paulo, bolsista. Conheci esse projeto aí, projeto Repórter do Futuro, meio doido, acabei não saindo nunca mais. E atualmente trabalho na Rádio Nova Brasil como jornalista. Acho que aqui é um dos únicos que teve a chance de começar em rádio e com a Marilu, sendo colega de trabalho, só que não presencialmente, o que é mais doido ainda. Mas foi uma honra, claro. E, ao mesmo tempo, também, atualmente, sou jornalista no Canal da Praça, que é um órgão laboratorial do Projeto Repórter do Futuro, onde a gente faz aí essas atividades, acompanha essas atividades que tem tudo a ver aí com o Projeto Repórter do Futuro e também com a memória, imaginação. E, ao mesmo tempo, estou estudando atualmente terapia da comunicação, um curso bastante legal, aqui em São Paulo, é o primeiro do país. Iniciou como uma formação para artistas, mas depois Vou fazer uma feijoada amanhã aqui em ganhou casa. uma roupagem mais de graduação e tem essa formação voltada para Então, estudos de comunicação e, ao mesmo tempo, de arquétipos, Jung, umas coisas meio assim. Pô, interessantíssimo isso. Muito interessante, curso muito legal. E, Que e acho que é isso. demais! Acho que é isso. Camilo, me passa isso, que, nossa, achei Ah, muito é fascinante interessante. isso aí, claro. Meu Deus! Não, olha só, né? Tem uma voz Que do menino ser, o de ouro, hein, Instituto. Serjão? Que Tá menino vendo? de ouro, hein? Esse é o menino Não, de ouro do Camilo, Tamboré, hein? O Fruto da Camilo, alvorada. realmente a comunicação precisa de um divã, você tem toda a razão, tá certo. É por aí E mesmo, vo- muito bom. e você, Hélio? Eu sou Hélio Campos Melo. Atualmente eu falo que eu sou pai da Patrícia Campos Melo, com muito orgulho, evidentemente. Mas eu sou fotojornalista, jornalista. Eu digo que eu sou anfíbio porque eu sou fotógrafo. Hoje eu sou mais fotógrafo que qualquer outra coisa, mas eu fui diretor de redação de uma revista boa na época, que era Isto É. Trabalhei no Estadão, trabalhei na Veja e tal. Cobri essas coisas que tem que cobrir, guerra, Copa, essas coisas todas, e adoro fotografia. Então hoje eu estou focado terapeuticamente falando em fotografia. Estou fazendo exposições, coisas que tais, e fotografando na rua. Então é isso. Gente, ele Você fala se que vê ele cobriu acompanhado guerra dos assim, jovens? né? Cobrir guerra. Não, pois é, enfim. Fala, né? Fala agora, a gente quer Olha, saber, né? não, por falar em divã, o fotojornalista sempre tem essa coisa de cobrir guerra, né? Aquela coisa, eu comecei na carreira, 200 anos atrás, eu estava entre o Blow Up, que eu tinha assistido, que era um filme que tinha um fotógrafo de estúdio com um carro lindo, câmeras fantásticas, mulheres lindas, aquelas coisas todas, e um cara que era o Robert Capa, né? Que acabou morrendo antes da Guerra do Vietnã, lá na Indochina. Acabei seguindo, digamos assim, o sonho de ser um Robert Capa, coisa que eu não cheguei aos pés, obviamente, ninguém chegou, mas acabei sendo um fotojornalista com muito orgulho, apesar de tudo, que a profissão é complicadíssima, a nossa profissão é complicadíssima, mas eu tenho muito prazer nela. Hoje eu faço um balanço das coisas que eu vivi e gosto muito de tudo que eu vivi. Tenho uma filha baita jornalista, tenho um filho que também cineasta não, tem um nome novo isso aí, videojornalista, tem umas coisas que mudaram aí, o cara que anda com câmera na mão e tal, cobriu não sei o quê, foi na Ucrânia, enfim, essas coisas. Enfim, eu gosto muito de jornalismo, apesar do que é hoje o jornalismo complexo, complicado, superficial, mal intencionado, não no geral, mas muito disso, entendeu? Então, eu acho muito legal estar com pessoas como vocês que pensam mais ou menos parecido com a gente, que é ou seja, nesse fla-flu que a gente vive, ou seja, nós estamos, digamos que no lado certo, né? Ou seja, somos a esquerda que luta contra uma direita que virou extrema-direita e vamos que vamos, né? É isso. E não podemos, eu digo, quando eu falo que eu digo que a gente fica velho pode falar bobagem, eu falo aqui nos meus almoços de família que nós não podemos perder
o humor, nem o bom e nem o mal. Temos que manter essas duas coisas. O bom humor é importantíssimo e o mau humor também é importantíssimo. Então é isso. É isso. That's it. Ô, Hélio, e Oh. eu, e eu agradeço o próximo já, porque eu já agradeço o anterior, os bolinhos que você mandou de presente para mim quando o Audálio foi Ah, muito tá tempo bom. numa reunião. Bom, Essa o Dália, história. né? O Dália, enfim, a gente fala de entidades, né? Nós Ele temos disse: Ah, se a entidades. minha mulher tivesse aqui, aí você mandou buscar lá onde você comprava e mandou para mim. Não, não, o Odálio, obviamente, enfim, faz parte das nossas entidades preciosas, né? Enfim, é isso. E muito bom conhecer você, estar perto de vocês e tal. Essa coisa toda aqui vem do coração mesmo, tá? Caco acaba de escrever: desculpe o atraso, estou no metrô, chegando em casa, em poucos minutos. Boa, boa. Uma boa Agora, notícia, está agora chegando. vai. Agora vai. Bem, me perguntaram quem eu sou, eu fui, né? Ah, Fotojornalista na Folha de São Paulo, o único jornal durante 40 anos. Cobri tudo que um profissional de fotografia gostaria de cobrir. São 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, todo o processo político brasileiro, desde as diretas, o final da ditadura. Ganhei todos os prêmios que estavam aí de jornalismo, né? Vladimir Herzog, Esso, Nikon, Canon, todas essas coisas todas, todos os prêmios, quase 60 prêmios de jornalismo. Então, é o seguinte, isso são consequências, esses prêmios, né? É um trabalho que você contou a história desse país, fragmentos da história desse país, tanto no campo social, enfim, eh, eh, conhecendo a Amazônia de cabo a rabo, né, junto com o Fernando Gabeira e também com o Ricardo Couto, Serra Pelada, agora Serra com a Estrada Pelada. Salgado também que teve lá, a gente construiu um livro, né, várias matérias no Jornal Folha e também um livro de Serra Pelada. Enfim, eu escrevi com Luiz fragmentos da história desse país e com muita ética, com vontade, até quando o joelho aguentou, né? Os dois joelhos cheios de cupins, né? Que você, aí na pandemia eu vi assim, não ir para a rua pela idade, aí já estava como pessoa jurídica, foram 38 anos como ali trabalhando ali do lerê, 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 né? E depois eu passei a ser um fotojornalista especial que só fazia matérias especiais com alguns medalhões da Clóvis Rossi, Ricardo Couto, Gabeira, todas essas pessoas, Catanhê e tal, e eu viajava com o presidente para todos os cantos, desde Fernando Henrique, Lula, viajei, todo o processo político cobri, campanhas, posses, enfim, acho que tudo que um fotojornalista, que um jornalista gostaria de cobrir, né, está lá exatamente como testemunha ocular. É isso, gente. É tão um pedacinho só da história de um velho jornalista aqui. E hoje eu sou sócio, editor da plataforma Fotos Públicas, né? Que há 14 anos que a gente toca isso aqui, um bando de malucos, onde o Hélio também foi sócio por um tempo, né? É verdade, é verdade. Então, é isso que a gente, né, continua ainda aqui, botando a nossa cara, né, nessa coisa do jornalismo que está aí, né, com a rede social toda aí invadindo, contando mentiras, e as pessoas se alimentando disso, e ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira, e a gente fica É aqui isso, brigando para é dizer essas isso. coisas. A grande mídia também entrando um pouco nessa onda de não sabendo para onde vai, e a gente fica aqui no meio dessa confusão toda, não é? Mas nós fizemos o nosso trabalho com muita ética enquanto estávamos lá. É É isso. isso. E Perfeito. hoje, Perfeito. você disse que você foi, mas não que você foi. O que você Não tem faz hoje? você foi. E aí, o que eu faço hoje? É, Eu falei, eu estou aqui, né, eu sou editor da plataforma, onde eu sou sócio e editor da plataforma Fotos Públicas. pronto. Que são 1,5 milhão de fotos disponíveis gratuitamente. E um dia eu vou saber como é que se financia um projeto desse gratuitamente. Eu queria entender direito. Explica aí, Jorginho.
Olha, o começo do Fotos Públicas foi uma coisa assim que foi muito bom, não é? E a gente depois veio caindo as coisas de publicidades, que não só em tudo, na verdade, né? Em jornais, essas coisas todas. O Hélio testemunha mesmo com relação à revista Brasileiros, que ele foi sabe, o publisher dessa revista durante tempo e viu que as 10 coisas anos, 10 anos, 10 iam. anos. Até quebrar, até quebrar. Exatamente, tem mais essas coisas. Mas hoje a gente consegue fazer, estamos produzindo concurso de fotografia e tal, que isso dá um suporte financeiro que dá para a gente tocar isso no projeto, né, nesse projeto. E tem marcas também, tem mais marcas como Rio Tour, como CBF, como várias marcas que nós colocamos esses negócios, eles dão um suporte financeiro também para que possamos manter essas marcas dentro É o do combustível, né? O combustível. combustível. Por exemplo, carnaval, todo o carnaval tanto chega para o Flickr as imagens, como chega também para o nosso Fotos Públicas. As imagens produzidas pela Rio Tour, de tudo, blocos, todas as escolas de samba. Por exemplo, o show da Lady Gaga agora, a gente tinha exatamente aqui no Fotos Públicas, né? Tudo que estava acontecendo, fotos de drone e tal, que é o canal que dá, claro, com a marca deles, né? Na verdade, tudo que fosse publicado tem a marca Fotos Públicas. Nem a Fotos Públicas não aparece, não tem barra Fotos Pública, YouTube. Então, Pegou. então, essa coisa é para disponibilizar, que é a democratização da imagem, né? Por exemplo, tudo que acontece na Casa Branca tem lá hoje tem aqui no Fotos Públicas. Você vai lá no departamento de imprensa e traz para cá, com a marca, com o crédito exatamente dos profissionais que produziram aquilo lá. O que está acontecendo na Ucrânia. Todo dia eu vou lá no Zelensky, né? E trago as coisas que tem lá, os bombardeios que estão na Ucrânia, em Kiev, todas essas coisas, a gente traz para cá. Porque tem pequenos jornais que não tem como assinar uma agência tipo Associated Press, Reuters, France Press. E eles vêm buscar aqui, na verdade. E, na verdade, essas fotos são fotos que ficam paradas nas assessorias. Tudo que acontece lá no Palácio do Planalto, tudo que acontece no Ministério da. Claro que você tem que ficar linkado no que está acontecendo, né? Hoje teve as entrevistas todas tumultuadas do ministro da Fazenda e tal. E essas coisas você tem que estar linkado para saber o que é notícia, porque você não encher de qualquer coisa também o site ali. Então, tem que estar bem de olho em São Paulo, Rio, o que está acontecendo lá, prenderam não sei quem, caiu não sei o quê. Então, você tem que estar linkado, porque hoje a mídia ela é muito rápida. Você encontra A na rede velocidade, né? social, aí você vai buscar essas coisas. Aquele avião que caiu aqui próximo de São Paulo, as melhores imagens, que a história da humanidade está sendo contada por celulares hoje, né? E quando caiu dentro, esse avião, essa nave que caiu lá dentro, lá próximo, né? Foi o último avião que caiu, eu buscava na rede social, porque não tinha imagem, né, nenhuma, né? Enfim, e tinha as melhores imagens, o avião ainda pegando fogo, intacto e tal. Aí você vai, busca. Quando as pessoas botam na rede social, né? Por isso que eu digo isso. As grandes fotos são feitas primeiro com celular hoje. O fotojornalista vai depois lá juntar os cabos para contar a história, né? Mas as grandes imagens hoje, a história do George Floyd, que aquela menina ganhou o Pulitzer com aquela imagem que levou pela primeira vez policiais foram condenados, né? Foi feito exatamente com o celular. Ali a menina não tirou, ela nem respirava. E ela contou uma história ali do George Floyd morto com aquele joelho no pescoço dele. Tá? Enfim, foi contado por celular. A morte de Saddam Hussein foi celular. Tudo que acontece hoje, primeiro, por isso que eu digo que a história da humanidade hoje está sendo contada por celulares, né? Se você vê hoje o noticiário da TV, mas as fotos são todas de TikTok, né? Não estão nem na horizontal, estão na vertical. Os caras compõem o negócio ali e passa para as pessoas. Então, porque o repórter cinematográfico vai depois, lá, para contar a história toda. Para contar todo o contexto da história. Mas é isso. Então, a gente usa muito também isso. Por exemplo,
Quando você não encontra na assessoria de imprensa, por exemplo, lá do Maduro, você vai na rede social do cara, tem as imagens lá que ele coloca lá. Isso é público, né? Então você tem essas coisas que se não tem oficial ali, mas você vai buscar que também é pública. A foto vai no Twitter do cara, no Facebook do cara, e você vai lá e colhe e bota ali, e bota que é rede social do tal, né, do tal elemento que está lá, do tal personalidade que está ali. Então, essa é a nossa função aqui, que a gente Você me disse, correr atrás você da me notícia. disse uma ocasião que tem celulares hoje que a parte, vamos dizer, fotográfica do celular, ela supera tecnicamente Sim, máquinas que custavam um dinheirão antigamente. sim, sim. Sim, 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 claro, claro. Ela tem uma latitude maior hoje das imagens. Uma vez eu estava fazendo uma matéria e a minha câmera pifou, cara. Era uma coisa era uma coisa assim sigilosa e tal. E eu no escuro ali, minha câmera pifou, travou, parou, travou. Eu tirei o celular e eu contei uma história melhor do que tivesse com a minha câmera, sabia? Porque a atitude da imagem, da luz, ela mostrou assim que. Aí eu falei, meu Deus, olha aí que. Eu não fiquei apavorado. Ai, minha câmera quebrou. Eu tirei o celular e ficou até melhor para roubar as imagens onde eu estava, que era uma matéria que você estava roubando. Você entrou. Aquelas que você entra e você não sabe se você sai, né? Porque se pegarem, você está. Era uma coisa de igreja, essas igrejas aí dos Malafaias da vida, que você entra para roubar a imagem, para contar a história, né?